Like aí, galera. 12 mil no Mamãe Falei. 12 mil no Mamãe Falei, é? É no Partido Missão, estamos com 1.000. 13 mil, Pessoal, like dá aí. like na Bom live, demais, se bom inscrevam demais. nos dois canais, tá? Bora. Declarou que, se eleito, vai descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal que o senhor considera ilegais. Um presidente da República, assim como qualquer cidadão, se discordar de uma decisão, pode recorrer exatamente à justiça. Então eu pergunto ao senhor o seguinte: se como presidente o senhor passar a decidir o que é que o senhor vai respeitar da justiça, o que é que o senhor vai ignorar, descumprir, não aceitar, quem é que determinaria os limites do senhor? A lei. César Talho, há uma decisão do STF que diz o seguinte: decisão ilegal não se cumpre. É uma decisão do STF, inclusive. Não estou nem falando da própria Constituição. César, recentemente, o Alexandre de Moraes, numa decisão que eu atribuo como grotesca, violou uma cláusula pétrea da Constituição, quebrando o sigilo de fonte de jornalistas lá no Maranhão. Ele fez isso agora. Jornalistas do Brasil inteiro protestaram, porque não existe democracia sem sigilo de fonte. Não há como ter. Imagina se revelar um sigilo de fonte aqui da Rede Globo. Quantas investigações, quantas matérias fundamentais para a manutenção da democracia não teriam caído. Ele derrubou o sigilo de fonte. Isso é cláusula pétrea, só para quem está entendendo. Sigilo de fonte tem o mesmo status quanto, por exemplo, pena de morte. Então, na mesma linha, o Alexandre de Moraes podia, por decreto, ali da cabeça dele, mandar: por favor, se execute fulano de tal por descumprimento de uma regra. Tem o mesmo peso de eliminar o sigilo de fonte. Não se deveria, por parte das autoridades, cumprir uma decisão grotesca que breca e que quebra basicamente um princípio constitucional basilar. Não é que eu vou... eu preciso contextualizar. Não é que eu falei que eu vou sair desrespeitando todas as decisões do STF, que isso é absurdo. O que eu avisei num podcast, e depois eu repeti lá na Globo News, numa ótima entrevista com a Natuza, foi o seguinte: uma decisão, num caso específico, como por exemplo, eu estou fazendo uma operação para libertar a população de uma favela, aqui no Rio de Janeiro. Aí no meio dessa operação, quando a própria população está denunciando casos de violência que aconteceu contra elas, vem uma decisão monocrática do STF, absolutamente legal, dado que eu estarei cumprindo o devido processo legislativo, o devido processo legal naquela operação. E aí eles mandam... Por favor, se nós... Se eu não te der esse exemplo, eu não vou conseguir. Um senador, um prefeito, Mas, César, um governador, César, eu preciso terminar. poderiam fazer a mesma coisa? Ou isso seria uma prerrogativa só do senhor, caso eleito presidente da República? Poderiam fazer. Porque decisão, na verdade, qualquer cidadão, diante de uma decisão ilegal, ele pode não cumprir. Na verdade, ele tem um dever de não cumprir. Decisão ilegal não se cumpre. Decisão ilegal não se cumpre. Se você vier com uma decisão ilegal que faça as pessoas correrem um risco muito grande, você não pode cumprir. Uma decisão ilegal pode acabar com a vida de uma pessoa. O exemplo que eu estava dando foi num podcast do Rodrigo Pimentel, aqui no Rio de Janeiro. Foi: se eu estou no meio de uma operação policial e vem uma decisão monocrática e eu cumpri todos os ritos formais previstos na nossa Constituição e que são basilares para a nossa democracia, se vier uma decisão monocrática falando não, pare tudo, e isso vai colocar em risco a vida dos moradores daquela favela, eu não vou cumprir. Mas não é que eu vou cumprir da minha cabeça, porque eu sou apenas eu. Eu vou ouvir a AGU, a Advocacia da Geral da União, vou pedir um parecer. Olha, é uma decisão ilegal, ok, eu não vou cumprir e vou, por favor, recorrer ao STF. Só que o cumprimento disso pode eventualmente gerar perdas e morte para muitas pessoas. Eu não vou colocar a vida das pessoas em risco. Nossa, cara. Perfeita resposta. Que irretocável. é isso? Calma, tralha. Vai, próximo. É assustador, para os Calma aí, caras César da Trolha. Globo, cara. Ouvirem ele achou, os caras acharam que iam fazer essa pergunta pra ele ia mijar na vinha. Ia falar qualquer coisa, tipo assim: meu, não é bem assim. O Xandão é um ditador. Ele ia falar isso, eu achei que ia falar isso, né? Vai, Muito próximo. bom, meu. Agora vamos falar de economia, porque a dívida pública, a gente sabe, está hoje em 82% do PIB, e se eleito o senhor promete cortar 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Para que Pausa percentual aqui, do só uma PIB coisa. o senhor... Essa foi a pergunta que todos sabonetaram. Todos. Todos. Não, veja bem, tem que ver. O outro lá, o Caiado, foi no Eu Sou Médico. Não estamos numa mesa examinadora. Vamos ver o Renan, vamos ver a diferença, vai lá. se compromete a trazer essa dívida? E como o senhor vai chegar até ela, claro? A beleza do corte de gastos é porque a trajetória da dívida não necessariamente ela caia, mas ela se mantém estável. Existem nações... Mas ela está em trajetória de alta. Exato, mas as medidas que nós vamos adotar, no mínimo, vão deixá-la estável. Como? Com corte de gastos e aumento de PIB.
existe uma relação dívida-PIB. O PIB do Brasil está próximo dos 12 trilhões, a dívida próxima dos 10 trilhões. Hoje ela está acelerando velozmente. Nós precisamos cortar a velocidade de aceleração dela. Ela acelera através das indexações e vinculações, que são um tema muito complicado para explicar para as pessoas aqui. Se eu tiver um minutinho, talvez esse tema é bem importante. Basicamente, para quem está assistindo, as medidas que o Palmeiras e o Flamengo adotaram para salvar esses times da quebra dele, já tem um jogo do Palmeiras aqui para o pessoal assistir, continue na Globo assistindo, tem que ser adotados pelo Brasil para sobreviver. Quem não adotou as medidas, o São Paulo, o Corinthians e outros times, quebraram. O Brasil está tomando as medidas para administrar suas contas públicas igualzinho a dos grandes times de futebol brasileiro que não fizeram ajustes, como Vasco, como São Paulo, Corinthians. Então o senhor propõe desindexar o benefício do salário mínimo? Desindexar desvinculações do piso da educação e da saúde, até porque hoje eles estão irracionais e estão quebrando pequenos municípios. Tem municípios no interior do Rio Grande do Sul que a população envelheceu, não está nascendo gente. Então eles precisam de mais gasto com saúde e menos gasto com educação. As vinculações fazem que eles sejam obrigados a gastar com educação, mesmo quase não tendo crianças novas. Lugares como Mato Grosso, que tem migração interna muito grande, eles precisam de maiores gastos em educação. Essa liberdade precisa ser gerada. Hoje, quando a liberdade não é gerada, você tem basicamente um gasto ineficiente, pouco inteligente de dinheiro. Esse é o problema da vinculação. As indexações e as vinculações, somadas a uma nova reforma da Previdência, e avisando você, eu não sou estelionatário eleitoral como outros candidatos que vão vir aqui e falar que não precisa. Vamos precisar fazer outra reforma da Previdência, senão vai quebrar e em 3 anos você não tem aposentadoria, tá? Eu vou deixar claro porque eu não sou populista fiscal aqui. Nossa. Um monte de gente vai ficar mentindo que não vai precisar de fazer reforma, vai precisar fazer reforma. Pois bem, todas essas medidas vão evitar a aceleração. E o resto é corte de gastos que nós vamos fazer. Só que a beleza dos cortes de gastos é que eles serão vinculados aí sim a investimento em infraestrutura, que é uma coisa que o Brasil está precisando para poder voltar a crescer. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Me fala se você acha que um Flávio teria a capacidade de dar 1% dessa resposta. Jamais. Lula vai falar Tá que do o Lula. povo quer comer A resposta picanha. do Flávio tá sendo sempre do Lula. É verdade. Nossa, E Lula? não, assim, gente. Não, já sei qual que vai ser a resposta do Flávio. É o tesouraço. É o tesouraço. A gente vai meter o tesouraço. Irretocável. Acabou. Que é isso, cara? Assim, cara, é triste você ver que as pessoas às vezes não têm capacidade cognitiva de acompanhar, né, o que o Renan falou. Cara, assim, não existe candidato mais sincero do que esse, bicho. É justamente por isso que todo mundo que está assistindo aqui a live, que assiste, que acompanha o MBL, que acompanha a missão, vocês têm que convencer outras pessoas despolitizadas a votarem em Renan Santos e nos candidatos a deputado estadual e federal, governador e senador da missão. Entendeu? É aquela coisa que a gente falou, que a mudança é feita com o topo da pirâmide. São com as pessoas inteligentes que entendem o processo, que entendem o que o Renan tá falando aí, que tem que convencer outras pessoas a votarem e acabou. É missão de vocês, é papel de vocês conseguirem mais 5, mais 10, mais 15 votos, cada um pra esse cara. Porra, é injusto a gente não multiplicar isso que a gente tá fazendo aqui. Vocês têm noção pra usar os termos aí, o tanto de aura que você deve ter pra você chegar na Rede Globo, que é a rede mais populista que existe hoje, e você olhar pra câmera e falar assim: eu não vou ser populista, que vai precisar de uma nova reforma previdenciária, senão você não vai ter aposentadoria. E falar isso claramente, olhando pra câmera e falando: ó, eu vou ter que fazer um negócio impopular e é isso aí. Em vez de estar como os outros candidatos falando, não, eu vou fazer um negócio, ou falando em poucos termos, ou sequer falando, desviando da resposta. Ele não desvia em momento nenhum de assuntos difíceis. Muito pelo contrário, eu sinto que os assuntos mais complexos são o que ele, nada de braçada. É o que ele olha e fala assim, é aqui, eu estou no meu campo de conforto. São os assuntos mais complexos, assim, irretocável. Deixa eu só falar mais 2 comentários aqui, ó. Miriam Leitão. Renan Santos fala com fluência e é assertivo, mas defende ideias autoritárias e até ditatoriais. Ele demonstra que estudou os temas dos quais fala, apesar de ter propostas que são inaplicáveis, mas fala delas com tanta convicção, pode até convencer. Não consegue esconder a sua misoginia e a do seu partido. Tinha que ter, mano. Se saiu melhor. Gente, em que momento? Não, desculpa, assim, mas assim, em que momento o Renan foi misógino nessa entrevista? Em que momento ele pode falar uma frase que deu qualquer timbre de misoginia aí? Se saiu melhor na maneira como falo do que os candidatos anteriores, mas com ideias totalmente deletérias se aplicadas. Pablo Hortelado, outra, né? Ele deu nota 4, né? Vamos lá. A entrevista com o Renan Santos contrasta muito com a de Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Isso mostrou muito preparado e capaz de defender com detalhes. Ah, não, aí é aquela parte, né? Como de fazer a bomba atômica, implementar o direito penal do inimigo e descumprir. Tá. Isso aqui a gente já leu. Misoginia.
misoginia, foi foda. Desculpa. Não, tem que ter, né? Não. Tem que ter. Eu não tô misoginia. vendo. Foi quem Os foi Miriam Leitão? bolsonaristas sumiram. O Renan que assim, gente, então, Arthur nós Val. temos que fazer a desindexação dos valores. Aí ela, não, ele me misógino. Estão falando que a Renato Mora falou assim, ok, você respondeu a pergunta. É do Orlando. Ela falou? Vai ter. não sei. Ó, caras eu sempre tô cortam. tentando ver comentários de bolsonaristas sumiram. Não tem um eles bolsonarista tão no dormindo. Twitter hoje. Sumiu. pois é. Depois sumiu. da surra de... Fora no Cara, off, eu não vou falar nomes, mas assim, a galera que tem me mandado. Eles- Porra, o Renan mandou bem. É que eu não vou falar no off, né? Não vou falar, porque me mandaram Não no vai off. falar no Não off. vou falar, É, no eu off. vi uns aqui. Mas me mandaram Nossa. vários já. Porra, vocês estão acostumados com o retardado do Flávio? Mas e o PT? Minha família é Bolsonaro, meu pai é Bolsonaro. Toma uma renanzada aí. Bloquinho, eles estão acostumados com um bloquinho pra pedir voto. Caramba. Vamos lá. Vai. Isso aqui, cara, eles colocaram as considerações finais. Vamos pular, depois a gente vai para as considerações Depois a gente finais. põe elas. Banho de sangue, vamos ver. Opa. Então, só para a gente seguir aqui, por favor. Declarações do senhor. Matar quem roubar e fazer um banho de sangue. O senhor disse que o senhor não é o Pausa, só Bukele, isso aqui? mas Já podia só parar. Uma pausa. Obrigado, uma pausa, secretário. Obrigado pela honestidade em defender. Valeu, velho. Falar o que o Renan falou. Eu amei o jeitinho. Se você voltar um pouquinho, você vai ver o jeitinho do Renan colocar água assim. Faz assim. Vai. Meu momento, né? Tá feliz pra caramba. tem esse tom defendido pelo Nayib Bukele. Na última segunda-feira, um rapaz chamado Eduardo, lá em São Paulo, ele viu sua namorada sendo assaltada no meio da rua, aparece o bandido, ele tenta evitar o assalto. O bandido olha pro Eduardo, puxa a arma, dá um tiro na cabeça do Eduardo. A cabeça do Eduardo explode e o sangue vaza na rua. Houve um banho de sangue na segunda-feira de um inocente. Eu acho que o sangue que tem que jorrar não é dele. O sangue que tem que jorrar do bandido. Eu acho que as pessoas no Brasil, e eu rodei o Brasil a pé e de carro nos últimos. Ai, cara. Nossa. Nessa hora, tá? Deixa eu contar uma coisa. Pelo amor de Deus. Deixa eu contar uma coisa. Na hora que falou isso, Alguém me dá eu uma comecei a urna? comemorar, só que tava adiantado. Eles estavam assistindo na televisão, o Globoplay adiantado do sinal da TV. Começou os gritos, um monte de gente. Parecia gol da Parecia Copa do Mundo. Parecia gol! Gol de Copa do Pelo Mundo. amor de Deus. Caraca, velho. Não, ele foi Mano, eu vou impecável. apertar o Eu queria 14. enquadrar, com tanta eu queria enquadrar força, essa maluco. resposta A dele. urna vai quebrar. Eu vou. Porra! 14! Nossa, vai. Os meses todos, as pessoas no Brasil estão implorando para que a gente faça justiça contra essas figuras terríveis, esses demônios que estão matando a gente. E cabe ao presidente da República liderar as pessoas nessa guerra. Os brasileiros morrem como se fosse bicho. Ninguém liga, ninguém sabe o nome. A maior parte são meninos, em geral, negros, que morrem nas favelas e nas cidades mais pobres. Pessoas são vítimas de latrocínio diariamente. Desde que a gente começou esse programa, no mínimo uma pessoa já foi assassinada e, em geral, vítima dessas facções criminosas. Para candidato, eu gostaria de abordar também... Deixa ele falar, porra. Deixa eu só terminar, por favor, Renato. Que a gente possa abordar vários temas. Eu também quero. Eu falo rápido justamente para ajudar a abordar. Nossa. Banho de sangue. Pode não ser a palavra mais bonita para a pessoa que está assistindo em casa, mas é a única coisa que eu posso fazer como resposta a alguém que está com uma arma apontada para uma pessoa. Uma pessoa que aponta uma arma para você no meio da rua para te cometer um assalto é a pessoa que pode matar você por latrocínio. Ela se torna juiz da tua vida. Ela se torna juiz dos teus sonhos, ela se torna juiz do teu futuro. Ela não tem o direito de se comportar como juiz da tua vida. Se um policial estiver na tua frente, e por isso que um slogan de maneira automática surgiu a meu respeito na internet, que era o prendeu, matou, se um policial estiver ali na frente, ele tem que atirar pra matar essa pessoa. E eu falo isso, porque eu sou um pacifista, eu nem sei atirar. Agora, e esse tema nunca foi central pra mim. Agora, eu já tive minha mãe alvo de sequestro relâmpago. Todo mundo já no Brasil passou por uma experiência traumática. Todo mundo sabe que tem um bandido com a arma na cabeça de um parente seu. A gente não pode aceitar mais ser refém dessas pessoas. E o povo brasileiro tá pedindo uma guerra. É uma guerra que o brasileiro quer. Nossa, que, mano, que Nossa, coisa. pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E ele falando, Arthur, eu sou um pacifista. Eu sou um Eu nem sei atirar. O título, Você tirar. Renan Santos fala sobre banho de sangue. Céu, velho. Não, ele acabou de falar, velho, do banho de sangue e na sequência eu sou um pacifista. Os jornalistas não tiveram nem o que falar Pelo contra. amor de Deus. Não, mano, eu tô surpreso que é o Arthur Duval aqui, todo orgulhoso do Renan, num dia que ele também já vai falar sobre o teu... Ah, mas, mano, pelo amor de Deus, Foda-se, né? o importante é isso, cara. Não, mas Tem um essa cara na foi rede orgulhoso, nacional Arthur falando Duval. pra caralho. Falando de coisas que ninguém fala, mano. Ninguém teve coragem, a mãe, de falar essas porra, E bicho. posso falar, quem tá aqui acompanha o Em Detalhes, sabe que o Arthur odeia
reagir a debate dos outros, porque ele fica completamente agoniado. Sim. É a primeira vez que eu vejo o Arthur confortável assistindo alguém debater. Mas e não é ele horrível, mesmo. Cara, é horrível você ouvir alguém e falar, não, por que você não falou outra coisa? porque Mano, você devia ele ter tá falado outra coisa. irretocável. Olha que ele tá falando tudo certo, velho. Mas eu acho que a galera deve estar sentindo um pouco disso que a gente tá sentindo. A gente passou por tanta coisa pra Pelo estar amor aqui de Deus. com o Renan, no Jornal Nacional, falando pra milhões de pessoas, que dá uma alegria aqui pra gente que vocês não têm noção. Do Renan tá falando lá no Jornal Nacional as propostas de um livro que a gente demorou 2 anos pra escrever, com tudo aquilo que a gente imagina pro Brasil. É uma alegria que não cabe no nosso coração. Então, a gente quer extravasar, falar, postar, que vocês compartilhem muito essas coisas, porque já é uma vitória em si a gente tá reagindo a um negócio desse, né, Ana? Exatamente, velho. exatamente. É muito bom. Eu acabei de ver um comentário aqui, galera. Nossa, hoje, o que teve no bolsonarismo hoje? Teve Flávio Bolsonaro declarando voto no Eduardo Cunha e o Igor Leão levando dedada no cu. Enquanto isso... O Wilker, nunca daria pra você ser bumbum livre, né, meu amigo? Não daria como. Dedadinha foi. Não teria como Não. ser bumbum livre, não. Você vai pra urna esse ano, deixa eu falar uma coisa pra você. Você vai digitar ali, ó. Você vai chegar lá, você vai meter 14 em tudo, tá? É 144 aqui, Guto Schiavetto. Você vai meter 1400 Ana Ehling. Você vai meter 14777 Rafael Macris, que inclusive eu até falei no Vilela da tua proposta, o Disque Anti-Invasão. Invadiram alguma coisa na tua casa, irmão, você vai ligar no gabinete do Rafael Macris, em menos de 24 horas ele vai estar lá. Ou alguém da equipe dele. Com polícia. Com polícia. Não tem os delegados que vai atrás de cachorro que tá sendo maltratado? Ele vai ser o seguinte, ele vai ser o anti-invasão. Gabinete anti-invasão. Gabinete anti-invasão. 14777. Puta que pariu. Vamos lá, próximo. Ai, meu Deus. Agora é você, viu? Nossa, tá muito gostosa de ver essa Em Vai ter as 2022, o senhor e um dos principais nomes do seu partido, Missão, um aliado seu e amigo Arthur Duval, estiveram juntos na Ucrânia e vieram a público áudios em que Duval fez declarações machistas sobre mulheres ucranianas. Ele disse o seguinte, abre aspas, elas são fáceis porque são pobres. Essas falas tiveram uma forte repercussão, levaram até a perda do mandato, a cassação do mandato dele. E numa live no dia 9 de março de 22, o senhor disse que estava ao lado dele quando ele fez essas declarações. Gostaria de saber como é que o senhor avalia elas hoje. Foram declarações ruins. Vamos contextualizar. Eu não ouvi ele quando ele emitiu o áudio. Eu vi que ele estava fazendo um áudio ali com o celular na mão. Gostaria de ter evitado. O áudio que ele mandou em defesa dele foi um áudio no ambiente privado, com amigos dele. Não era nem dentro do nosso grupo político. E esse áudio vazou. E após vazar, ele sofreu as consequências políticas dele. O áudio é muito ruim. Se a pessoa ouve o áudio, a pessoa, realmente, qualquer mulher ou homem mesmo, fica... Esse áudio não é adequado. Dito isso, foi um áudio privado, no ambiente privado, e ele perdeu o mandato dele, ele sendo um deputado estadual muito combativo na Lesp, não por conta do áudio em si, ele perdeu o mandato, porque ele era basicamente de oposição ao grupo político dominante na Assembleia Legislativa de São Paulo. Dito isso, não foi um bom áudio de maneira alguma. Candidato, 92% dos filiados do seu partido estão Vamos falar o quê? muito acima da média Sim. dos outros partidos. Episódios como esse que a Renata relatou aqui, envolvendo o senhor, o Arthur Duval, não afastam as mulheres do seu partido, Missão? Não, Tralli. Em 2022, ano que Por vem, isso que eu estou aqui. 92% vou te de contar. homens. Vou te contar uma história que o Brasil precisa saber, uma história muito triste. O ano que aconteceu isso com o Arthur foi o ano que a gente tinha na nossa academia de formação o maior número de mulheres. A proporção era 60-40. No ano seguinte, às vésperas da eleição para vereador e prefeito em São Paulo, a nossa candidata principal, Amanda Vettorazzo, que hoje é coordenadora da minha campanha, ela foi, isso está na imprensa, isso numa historinha que eu estou contando. Ela foi, primeiro, alvo de uma série de ataques de um stalker que perseguiu ela. Hoje o stalker está preso. Ela teve o seu endereço revelado, pessoas picharam a casa dela, um movimento de esquerda, que se dizem inclusive defensores das mulheres. E depois, a mãe dela e a tia-avó dela foram sequestradas. Meses depois, vários deepfakes, montagens foram feitas dela pelada, e toda sorte de ataque envolvendo a intimidade dela foram feitas. O número de moças que atuam politicamente com a gente depois de casos como esse, e outros casos acontecem com lideranças nossas, eles se repetem, e se repetem, e se repetem. Só que eles costumam ser mais silenciados pela mídia do que casos que acontecem no outro bloco, que é a esquerda.
Nossa. Não, gente, Que raiva. Mas puta eles que cortaram uma baita resposta do Eu vou Renan. ter que assistir de novo a entrevista depois que eu cheguei. Não, porque assim, cara, tava perfeito. Porque é o seguinte, perfeito. as meninas, ele fala basicamente, as meninas têm medo. Porque no nosso grupo os ataques são muito mais viscerais. E as mulheres têm medo de... Não, e o que ele falou é verdade, porque assim, se qualquer se uma candidata da esquerda tivesse a casa depredada e fosse sequestrada a mãe, a tia, meu irmão, ela tava no Jornal Nacional, assim, no mesmo dia. Exato. Ia sair. Então, não saiu matéria na Globo sobre a Amanda, bicho. Nada. Pelo amor de Deus, cara. Gente, arrancaram o cabelo da Amanda. Arrancaram Lembra? os cabelos dela. É verdade, é verdade. Entendeu? Um cara. Então, assim, é realmente isso que o Junito falou, que o Renan falou na entrevista, é verdade. Por que as mulheres não querem se aproximar tanto? Justamente porque elas sabem que correm mais risco aqui, não dentro do movimento. Não dentro do movimento, porque, inclusive, a proteção que a gente tem aqui dentro é muito maior do que a proteção que a gente tem em qualquer outro partido de esquerda. O problema é que você tem que saber que qualquer ataque que você sofra aqui dentro, ele vai ser endossado por, inclusive, outras mulheres de outros partidos políticos, porque elas querem que você se ferre por você não estar do lado delas. A gente tá arrumando aqui, Ana, briga com os caras mais poderosos do Brasil. Exato. A gente arruma briga com a esquerda, a gente arruma briga com os bolsonaristas, a gente arruma briga com o Centrão, A gente arruma briga briga com com facção criminosa, a gente arruma briga com empresas poderosíssimas que compram parlamentares no poder público. A gente viu o que aconteceu com a Amanda agora declarando voz de prisão para um cara que estava tentando corromper ela dentro do gabinete da Câmara Municipal. Esses grupos são perigosíssimos. Exatamente. São perigosíssimos. A Ana aqui, todos os dias que ela sai pra rua pra pedir voto no 1400, ela tá correndo risco de vida, galera. E sou xingada, viu? É xingada, é atacada por todos os lados. Tudo bem, eu, Arthur, a gente é homem, a gente é pressionado, a gente sofre perseguição, mas, porra, as mulheres do nosso grupo político, elas sofrem 10 vezes, 20 vezes mais. Mas mesmo assim elas estão aqui dando a cara a tapa, indo pra cima, porra. É difícil, Agora, os jornalistas virem com esse papinho pronto aí, de que, não sei o que, vocês afastam as mulheres. São as brigas que a gente arruma, meu amigo. Exatamente. Nem toda mulher... Mas a gente acolhe muito bem as mulheres aqui no movimento, como sempre acolhemos. Exatamente.